últimos dias viralizou muito referências que toda a galera tava encontrando na opening da terceira temporada de Jujutsu Kaisen. E como eu tenho uma irmã super nerd aqui do meu lado, que ama pinturas famosas e referências a outras obras, eu me juntei com ela pra gente procurar tudo o que a gente conseguiria achar, tanto na opening quanto na internet. Então aqui é um compilado de tudo o que a gente encontrou, como, por exemplo, referências a animes, músicas, lugares reais e quadros. Então, assim, eu sei que vocês já viram algumas referências a quadros, mas aqui realmente tem muito mais coisa. Vai por mim, a gente viu todos os vídeos que estão aqui na internet e o nosso tem muita coisa maneira pra vocês descobrirem. Então a gente vai começar pelo que a galera não tá falando muito na internet, que é referência a outros animes. Como vocês estão vendo aí, a primeira referência é uma cena do pessoal todo junto de Ghost in the Shell Stand Alone Complex. E assim, todo mundo sabe que Ghost in the Shell é um anime muito famoso, mas é legal ver que eles referenciaram não Ghost in the Shell original, e sim uma nova versão que lançaram desse anime. E não é só essa cena da galera em pé, tá? Tem outra cena também que é muito legal, que é só de um rosto, assim, é um close muito perto. Até poderia ser qualquer cena, poderia ser uma cena feita e não referenciada. Mas como eles já tinham referenciado outra cena, deu pra perceber que sim, eram duas referências, uma junta da outra, e isso foi muito legal. E a próxima cena que eu vou falar é a cena em que o Choso tá girando. Ela referencia uma cena de Demon Slayer, no arco da mansão Tsuzumi, onde o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke estão enfrentando um demônio, e aí o Tanjiro ele começa a rolar por causa do poder desse demônio de mudar o espaço. Assim que a gente viu isso, a gente sabia que era de Demon Slayer, eu mostrei pra ele, mas ele achou que era de Castelo Infinito e eu achei que era desse arco. E aí a gente começou a procurar na internet, na Crunchyroll, né? E aí a gente tava olhando e aí eu achei uma cena em que ela é muito parecida. E, inclusive, tem uma cena do Tanjiro girando, mas é muito difícil conseguir ela. Então, a gente pegou uma cena dele parado, que é muito parecida com a cena do Choso. Pra print não ficar ruim aqui pra vocês, que a gente teve que fazer. Então, assim, realmente o Tanjiro gira dessa mesma forma que o Choso tá girando. E, além disso, o cenário em que o Choso está é igualzinho àquela cena de Demon Slayer. Então, assim, não tem como falar que não é uma referência. E a quarta cena que a gente encontrou de referência a anime foi a Evangelion, que inclusive é um anime favorito. E como vocês estão vendo na foto, não tem a cara da Rei gigante no fundo. Tudo bem, eu aceito isso. Mas é impossível vocês falarem que essa cena aí no mar de Jujutsu Kaisen da opening não é igual às cruzes de Evangelion quando elas estão caindo assim, ali no fim do mundo no último episódio. Impossível falar que não é. É uma referência bem bacana que a gente encontrou. Essa foi uma referência mais subliminar, mas ainda assim é uma referência interessante. E a próxima cena, e também a última de anime que a gente vai falar, é a cena da torre de Hunter x Hunter, em que tem uma cena muito parecida. As torres não são iguais, mas elas são muito parecidas. Só tem a torre e mais nada. E agora, as próximas referências que a gente vai falar pra vocês aqui é sobre músicas. Bom, a gente só tem duas referências sobre isso, mas elas são bem legais. E a primeira referência de música é sobre o álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que foi lançado lá em 1973. E a gente consegue ver claramente a referência daquele prisma com a luz branca batendo nele e fazendo as luzes coloridas saírem pelo outro lado. É muito clássico essa imagem, a gente já viu em várias lojas, blusas, acessórios com esse símbolo. Então é muito legal a gente falar que a gente encontrou aqui, foi muito rapidinho. Essa eu sei que tem a galera na internet que conseguiu falar sobre também, mas foi legal a gente colocar aqui nesse vídeo. E o próximo que a gente vai falar não é uma música, mas é sobre um músico. Uma pose, pra ser específico. A pose do Freddie Mercury, em que a Yuki e ele estão fazendo a mesma pose. Olhos fechados e mão pra cima. É muito legal a gente falar sobre isso, porque essa pose já foi referenciada em muitas outras obras, então é muito legal ver que Jujutsu Kaisen também fez essa referência ao rei mais conhecido como Freddie Mercury. E agora a gente vai falar sobre os locais reais. A gente sabe que Jujutsu Kaisen sempre gosta de fazer essa referência muito bem feita durante todo o anime. Então a gente vê várias cenas em Tóquio, né? E também quando os personagens vão pra outros lugares. E assim, é muito igual. Então eles fazem as ruas iguais, os prédios iguais. E a minha irmã, ela sempre fica falando sobre isso. Falando, cara, imagina se a gente fosse aqui no metrô. Porque aquela cena do metrô, né? Do Gojo, quando ele é preso, sim. É igualzinho. Eles fazem o metrô de Shibuya igualzinho. Então assim, é muito legal. E agora a gente vai falar 5 referências a lugares reais que estão dentro dessa opening, e o primeiro é muito irado, que é o Museu de Arquitetura ao Ar Livre de Edo,
Tóquio. Cara, é simplesmente incrível, é muito bonita essa cena. Quando a gente viu, a gente achou que poderia ser a referência de algum quadro famoso e tudo mais, mas não era. Era referência a um local que existe de verdade. Sim, e é muito comum, na verdade, você ver as famílias antigas tirando foto assim com todos os membros, e já até apareceu em alguns outros animes, mas o que ele mais referencia é o templo e como as famílias costumavam tirar fotos assim. E a próxima referência que a gente tem aqui é sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, localizada em Washington, D.C., onde o local e o local referenciado são iguais. A única diferença é que no anime aparece um personagem no centro. E é muito legal, porque a gente tá acostumado a ver Jujutsu, como eu acabei de falar pra vocês, referenciando lugares de Tóquio, do Japão. E agora a gente tá vendo uma referência aos Estados Unidos. Eu não sei qual foi a mensagem subliminar pra mostrar a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas fica aí em aberto. Por que Jade Akutami escolheu isso? Bom, e tem essa cena aqui também, que é meio complicado eu falar pra vocês, mas é claro que é o mesmo lugar, dá pra ver certinho que é o mesmo lugar, e é uma rua muito famosa em Shinjuku, uma das principais ruas, então dá pra vocês verem que, assim, é exatamente igual. Mesmo que a cena de Jujutsu Kaisen esteja completamente em vermelho e preto, dá pra ver que é o mesmo lugar. Então, os próximos 2 lugares que a gente vai falar, eles também são referenciados em pinturas. É meio complexo a gente explicar isso pra vocês agora, então primeiro a gente vai falar, né, mostrar pra vocês o paralelo entre a imagem do anime e a imagem real, e depois a gente vai explicar melhor pra vocês na parte de pinturas, porque é uma curiosidade sobre o pintor dessas pinturas, então uma coisa de cada vez. O primeiro lugar que a gente vai falar é Reiko, em Shibuya. Dá pra ver que as imagens são iguaizinhas e ele é um restaurante, inclusive. Esse lugar aí da foto, ele é um restaurante. E ele acabou ficando muito famoso por conta da pintura em que a gente acabou de citar pra vocês. E o próximo é o Yoyogi Park Art Studio em Shibuya. É muito legal esse lugar porque ele foi pintado por artistas, cada frestinha desse lugar. E ele é sempre reformulado. Então é legal a gente pontuar isso pra vocês porque o pintor já tinha feito essa pintura há muito tempo atrás, mas aí a galera pintou novos desenhos, então como vocês conseguem enxergar aí, o desenho não é o mesmo que tá nesse prédio, né? Porém, é literalmente o mesmo lugar e é muito legal ver como que funciona essas pinturas, essa proporção que vai afundando e tudo mais. Então é muito legal a gente perceber isso. Bom, e agora a gente falar sobre a parte que a galera tava mais animada, até porque a gente ficou muito animado com isso, que é sobre os quadros. Eu falei que a minha irmã era muito nerd e ela realmente se provou muito nerd. A gente conseguiu achar 13 quadros que foram referenciados aqui. E a gente conseguiu achar através de Reddit, do X, o antigo Twitter, e por aí vai. A gente realmente pesquisou em português, em inglês, em japonês. A gente colocou no Google Imagens, tá ligado? De achar no Google Lens. Então, assim, foi um trabalho de pesquisa muito legal. A gente colocou uns 2 dias pesquisando, basicamente. Sim. E a gente conseguiu achar muita coisa. Então, bora lá, porque eu sei que vocês estão muito animados pra saber sobre isso. Então, gente, o primeiro quadro que a gente vai falar é Duas Crianças Dormindo, de Peter Paul. Ele começou a ser pintado em 1612 e terminou em 1613. A gente não vai se aprofundar muito nos quadros pra não ficar um vídeo muito longo, então a gente só vai falar o nome do quadro, mostrar a imagem pra vocês e como ela foi no anime. E o segundo quadro que a gente vai falar é o Takeshi the Witch and the Skeleton Spectre. E eu não me arrisquei em falar esse nome porque ele realmente é muito difícil. E quem pintou ele foi o Tagawa. Ele é muito famoso, muito mesmo. Esse quadro foi pintado lá em 1844 e ele é simplesmente fenomenal. E o próximo quadro é do mesmo pintor que eu acabei de falar, do Tagawa. Ele manda muito. E o nome do quadro é Miyamoto Musashi Killing a Gigant Wild Boar. E ele é muito lindo de verdade. E ele começou a ser pintado lá em 1847 e foi finalizado em 1848. Então, assim, faz muito tempo, mas ele continua sendo uma obra atemporal. E o quadro que eu vou falar é um quadro muito famoso. Ele se chama Ofélia, de John Everett. Ele começou a ser pintado em 1851 e terminou em 1852. Esse quadro ele foi baseado em Hamlet, de Shakespeare. A modelo que ele usou foi a Elizabeth Siddall, que ela ficou horas numa banheira que estava fria e ela ficou doente por causa disso, para que o pintor conseguisse capturar o realismo da água. A personagem que tá aí em Jujutsu Kaisen é a Maki, de cabelo cortado. Essa obra é simplesmente muito linda. Ela não é exatamente igual, mas a gente consegue ver claramente que é uma referência.
até pelas flores e tudo mais, pela Maki e a menina que foi pintada também estarem segurando flores. E o próximo quadro que a gente vai falar, e que ninguém está falando na internet, é o quadro Os Três Juízes, de Honoré Victorin, que começou a ser pintado em 1858 e terminou em 1860. Esse quadro, ele é muito bonito e vale uma informação muito interessante, é que o pintor era especialista em caricatura e um crítico social fervoroso. Essa pintura satiriza a corrupção e a indiferença do sistema judiciário francês do século XIX. É muito legal esse quadro, eu adorei, e tem uma história muito interessante com esse quadro e a gente. Bom, a gente ficou literalmente horas procurando esse quadro, porque a minha irmã ficou falando: é impossível isso não ser um quadro, é impossível isso não ser um quadro, é impossível. Porque a cena tá ali, os personagens todos ensanguentados, né? Meio bizarrão mesmo, né? Sim, quando a gente viu, eu falei assim, não tem como isso não ser um quadro. E a gente pesquisou e apareceu um quadro nada a ver. Nada a ver. Era muito diferente, era uma pessoa em uma banheira e o pessoal tava falando que era o quadro referenciado, mas eu sabia que não era. Eu sabia que se fosse pra ser, seria mais parecido com um quadro. E eu falei assim, não é, tem que ter 3 cadeiras, tem que ter pelo menos 2 pessoas. Não é isso. E aí o meu irmão, ele conseguiu encontrar por causa de um comentário do TikTok. E eu vou deixar aqui esse comentário, tá? Porque essa pessoa salvou a nossa pesquisa. E, cara, eu tô muito feliz que a gente encontrou esse quadro, porque absolutamente ninguém está falando sem ser essa pessoa do comentário. E realmente é o mesmo quadro. E é muito legal a gente ver essa referência, porque é um quadro com uma crítica social muito maneira por trás, né? Sim, então eu achei que foi muito legal. Eu também achei que foi até bom a gente conseguir achar, porque a gente tinha certeza que era, e a gente conseguiu achar vários quadros assim também. Exatamente, a gente não desistiu de procurar, e inclusive não acabou a lista, tá? Então bora continuar. E o próximo quadro que a gente vai falar é Camille Monet e uma criança no jardim, pintado por Claude Monet em 1875. Esse quadro, ele fala sobre a primeira esposa do Monet, Camille, e o seu filho, Jean, no jardim da sua casa. Então, assim, ele é muito bonitinho. E no anime, quem tá sendo retratado é o Panda e o Masamichi Yaga, que é aquele personagem que tem vários ursinhos de pelúcia e controla eles com o poder. Eu tenho certeza que você, toda a sua família e qualquer pessoa que você conheça já viu o quadro O Grito, que é o 7º quadro dessa lista, que foi pintado por Edvard Munch em 1893. Esse quadro é muito lindo porque ele representa o desespero, a angústia, tudo isso que a gente sente quando a gente tá desnorteado, perdido, assustado com alguma coisa. E foi muito legal ver essa referência dentro de Jujutsu Kaisen dessa forma, com a boca toda torta, gritando, com a mão no rosto. Tá muito lindo. Sem contar que é realmente o que os personagens sentem. Desespero, angústia. E é uma temporada que aconteceu muita coisa antes, vai acontecer muita coisa nela, então eu acho que tem muito a ver. O próximo quadro que a gente vai falar é Mãe Morta 2, de Egon Schiele, pintado em 1910. Esse quadro, ele é muito bonito. A referência entre ele e em Jujutsu Kaisen são muito boas, em que a criança é o Itadori e quem é a mãe morta é a mãe dele, que é a Kaori Itadori, que foi possuída pelo Kenjaku, em que ela tá com aquela marca na testa que mostra que ela já foi possuída aí. Essa cena não é só significativa por conta da gente ver o Itadori na barriga da mãe dele, mas também por ver como o Kenjaku manipulou tudo desde muito tempo. Até porque é um poder que você consegue entrar na cabeça de alguém e controlar ela é muito louco. Então, assim, esse quadro é lindo. Eu realmente acho que é uma das cenas mais bonitas e mais bem referenciadas em todo Jujutsu Kaisen até hoje. É claro que essa 3ª temporada não vai ser a última, deve ter umas 5, 6 temporadas aí pela frente, se duvidar. Eu não sei como eles vão dividir. Tem muita coisa ainda pra rolar em Jujutsu Kaisen, mas essa cena, sem dúvidas, mexeu muito comigo, porque é uma cena muito forte. A pintura é uma cena muito forte, Mãe Morta 2. Ela é monstruosa, ela dá desespero, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito real. A mãe morreu com o bebê na barriga. E, tipo, entender que a mãe do Itadori já tava morta quando ela gerou ele, porque quem gerou ele é o Kenjaku. Ah, muita loucura. E outra coisa que eu acho muito legal também é que realmente acontecia de você fazer pinturas com os mortos pra você ter uma última pintura com essa pessoa. E o Itadori, como nunca teve nada da mãe dele, eu acho que isso complementa muito, porque assim, é a imagem que o Itadori teria da mãe dele, que já estava morta, e a imagem referencia uma mulher morta com o filho dela. Então, Nossa assim, eu acho Senhora. que o complemento foi o complemento ideal. Não tinha algo melhor que eles pudessem colocar. Esse é um daqueles quadros que eu falo pra vocês.
todo mundo conhece esse quadro. Ele se chama O Beijo, de Gustav Klimt. Começou a pintar esse quadro lá em 1907 e terminou em 1908. E bom, tem algumas coisas interessantes pra gente falar sobre esse quadro. A tela original da pintura, ela usa folhas de ouro real pra envolver o casal numa aura de eternidade e luxo, em que você consegue ver realmente o dourado, que sempre foi uma cor tão difícil, tão brilhante de ter. E outro ponto muito legal é que esse quadro não foi só referenciado em Jujutsu Kaisen, muito pelo contrário. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre aquele filme A Ilha do Medo. Bom, esse filme é muito famoso e também traz uma referência a essa pintura, e a gente já viu referências a essa pintura em vários outros filmes e séries, então é muito legal ver que essa pintura também está aqui em Jujutsu Kaisen. E o próximo quadro é The Grey Forest, de Max Ernest, de 1927. Ele é um quadro surrealista e o pintor é um pintor francês. E ele é um quadro bem escuro, assim como o momento que a gente está passando no anime. No anime ele ainda tá mais escuro, preto e vermelho. Então eu acho que isso é bem legal porque eles deixaram mais parecido com o que as pessoas estão sentindo e eles estão passando. Outra coisa interessante também nesse quadro é que se você inverter a imagem do anime, você vê Shinjuku ao contrário. Então eu acho que isso é muito legal, porque além deles terem trazido mais uma referência de Tóquio, o que é muito famoso, que o GG sempre faz, que é muito famoso, eles também trouxeram a referência de um quadro e deixaram ele bem escuro, assim como é nele. O próximo não é um quadro em si, mas sim uma coleção de quadros feito pelo artista Tadanori Yoko nos anos 2000, chamado Caminhos em Forma de Y. Ele fez esse trabalho lá no Japão e o intuito desse trabalho era encontrar realmente caminhos em forma de Y, então bifurcações, sabe? E é um trabalho muito interessante, a gente consegue sentir a profundidade das telas, é algo muito maneiro mesmo. E aqui a gente teve referência a 2 quadros dessa coletânea, então foi realmente muito legal essa referência em Jujutsu Kaisen. E por fim, mas não menos importante, bom, talvez ele seja um pouco menos importante, vem o quadro Mãe com um Filho nos Braços. Bom, esse quadro aqui, eu vi uma pessoa falando no Reddit que era sobre esse quadro, mas assim, não tem nenhuma informação sobre ele, além de que esse quadro foi pintado pela Kate Kowitz. E assim, gente, quando eu falei que ele não é tão importante, é porque assim, a gente não tem nenhuma informação, não tem data, não tem nada sobre esse quadro. A gente conseguiu ver esse retrato na internet vendendo em um lugar, mas a gente não tem informação nenhuma adicional sobre ele. Só que ele é muito bonito mesmo. Bom, e essas foram as 25 referências que a gente encontrou na opening da 3ª temporada de Jujutsu Kaisen. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu encontrar todas elas, algumas vendo pelo TikTok, Instagram, lendo no Reddit, no X, antigo Twitter, no Google, em português, inglês, japonês, em tudo que vocês imaginarem. Foi um super trabalho que a gente fez. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, espero que vocês tenham gostado também, porque deu muito trabalho. Mas aqui são todas as referências que a gente encontrou, e caso a gente não tenha falado alguma referência, eu deixo esse espaço em aberto aqui nos comentários pra vocês comentarem outras referências que vocês encontraram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um dos vídeos mais divertidos que eu fiz no meu canal até hoje. Então comenta aqui se você gostou ou não desse vídeo, se você gostou da 3ª temporada de Jujutsu Kaisen, desses 2 primeiros episódios que já foram lançados, e se você gostou da opening, né, que é muito importante. Eu particularmente gostei muito, você também, né? Eu gostei também, eu adorei, eu achei que ela tá muito bonita. E bom, gente, é isso, se inscreve aqui no canal se você gosta de animes e mangás, e se você quiser saber muito sobre esse universo.